Olá, boa noite, colegas médicos, plantonistas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Raíra Pureza, sou mentora de médicos e sou cardiologista intensiva, cardiologista e intensivista. E eu estou aqui para te mostrar um método que vai te ajudar a dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. Opa, Helder, tudo bem? Um dos nossos alunos da mentoria ali, aluno exemplar, e inclusive aluno exemplo. Muito bom ter você aqui nesta aula, nesta live. Gente, então, esta aula de hoje chama Como manejar dor torácica com segurança no pronto-socorro. É uma aula do aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Olha, galera aqui, boa noite. Ó, o Helder, façam. Sou mentorando e é incrível, muito bom. O Wellington, boa noite, doutora, você é ótima. Gente, vocês que são ótimos por estarem aqui, querendo aprender mais para dar o melhor tratamento para o paciente de vocês. Pois bem, a aula de hoje, como manejar dor torácica com segurança no pronto-socorro, ela é a aula do aquecimento para a imersão. Como assim o aquecimento, Raíra? Aqui a gente vai fazer nessas 2 semanas, os próximos dias, uma série de aulas para preparar o terreno, para elevar o nível, para que você possa melhor aproveitar a imersão. E o que é a imersão? É o grande evento que eu e minha equipe estamos preparando com muito carinho, a partir das principais dúvidas da prática clínica de vocês. E eu vou trazer caso clínico, vou trazer slide, vai ser um aulão assim muito bom, é uma série de aulas. E lá vocês vão ver muito do método DEC, que vai te ajudar a ter segurança no seu plantão. Por quê? Porque você terá dominado emergências cardiológicas. A gente até falou na aula anterior que quando você domina emergências cardiológicas, é que você atinge segurança do seu plantão. Por quê? Se chegar uma emergência, você precisa saber medular, saber o que fazer. É isso que os meus mentorandos, meus alunos sabem. Na hora, já sabe o passo a passo para atender aquela emergência. Nessa hora, a gente não dá tempo de ligar para alguém, não dá tempo de olhar no livro, aí você fica sem sinal, fica sem internet, então você tem que saber o que fazer nessa hora, imediatamente. E é isso que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, através do método DEC. Pois bem, então a gente vai falar de dor torácica no pronto-socorro. Gente, será que é importante saber de dor torácica? Vejam, dor torácica é uma das queixas mais comuns no pronto-socorro. De um lado, a gente tem uma queixa muito comum, que é a dor torácica. Do outro, a gente tem uma das causas fatais. Lembra que eu falei? Método DEC. Um ponto muito importante do método DEC, sempre pensar no pior. Nossa, como você é pessimista, doutora. Pois é, assim que eu salvo vidas todos os dias. Pensa no pior, porque se for, você já vai diagnosticar e já vai conseguir entrar com a conduta salvadora de vidas. E se não for, você, tá tranquilo, não é essa causa fatal para esse sintoma, para essa prestação clínica, então vou procurar as outras causas. Então sempre tem que começar pensando no pior, começar do pior. Isso é o método 10. Então vamos lá. Quando você está diante de uma dor torácica, você tem que pensar nas causas fatais de dor torácica. Quais são, gente? Escreve aí para mim. Causas fatais de dor torácica na emergência. Então, uma delas a gente já até falou, né? Que é a síndrome coronariana aguda. A gente falou um pouco disso na aula anterior. Então, veja, de um lado eu tenho dor torácica. Escrevam aí para mim, participem. Quais são as 5 causas fatais de dor torácica no pronto-socorro? Escrevam aqui para mim. Então, gente, de um lado você tem um paciente com dor torácica, que é uma queixa muito comum, que pode ser algo grave e fatal ou pode não ser. E do outro lado, você tem o quê? A principal causa de morte no Brasil e no mundo, que é o infarto. Então, doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e dentre elas, o infarto é a que mais mata. Então, diante do paciente com dor torácica, eu preciso saber se ele tem uma causa fatal, como o infarto, que é a maior causa de morte, ou como essas outras que vocês estão escrevendo aqui. Muito bem, então, ó, já colocaram todas aí, né? Então, síndrome coronariana aguda, infarto, dissecção de aorta. Gente, dissecção de aorta é o principal diagnóstico diferencial do infarto. Então, o paciente está com dor torácica e você está pensando que é síndrome coronariana aguda, você está pensando que é infarto, vá ver a pressão nos membros superiores, nos inferiores também. Vai ver se tem assimetria de pulso e pressão, se não tem um sopro de insuficiência aórtica, se não tem um raio-x com alargamento de mediastino. Vai ver se é só uma dor torácica mesmo, em aperto, ou se tem alguma coisa a mais. Então, a dissecção de aorta sempre tem que pensar, gente. Então, síndrome coronariana aguda, infarto, né? Para quem entrou agora, ó, causas fatais de dor torácica na emergência.
O infarto, principal causa de morte no mundo, no Brasil e no mundo. Seu principal diagnóstico diferencial, que é a dissecção aguda de aorta, e os tratamentos são antagônicos, né, gente? O infarto, a gente faz AS, clopidogrel, anticoagulação. Se for infarto com supra, vai para angioplastia ou trombólise. Então, é muita medicação para antiagregar, para anticoagular. E a dissecção é o extremo oposto. Pelo amor de Deus, não posso dar nenhum desses remédios. Eu tenho que controlar a PA, controlar a frequência e ver se é uma dissecção estampordiar, por exemplo. A dissecção aguda é um caso cirúrgico. Então, né, eu tenho que controlar o duplo produto. É outro tratamento. Na dissecção está contraindicado todas essas medicações que a gente faz no infarto. O AS, clopidogrel, anticoagulante. Tá? Então, você tem que pensar. E aí, eu vi que vocês colocaram os outros, né? TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, é uma das causas fatais de dor torácica na emergência. Pneumotórax hipertensivo, a gente pode ter um pneumotórax espontâneo. E ruptura esofagiana, que vem depois de vômitos incoercíveis. Então, a gente tem que pensar nas causas fatais. Então, o método DEC, número 1 do método DEC, que é o método DEC, Raíra, é um método que eu desenvolvi ao longo de anos de formação e de experiência em plantões, porque eu atendi centenas de pacientes em emergência cardiológica, então eu fui observando ali o padrão de apresentação com os meus grandes mentores, né? Meu tio, inicialmente, que é cardiologista, que eu acompanhava ele antes de me formar, e depois todos os meus chefes de residência. Então, guiada, né? Eu fui aprendendo essas principais formas de apresentação das emergências cardiológicas, eu coloquei isso num passo a passo, e isso é um método DEC. Então, é a forma que você tem mais rápido, mais prático, mais barato, é um atalho para dominar as emergências cardiológicas e, assim, ter segurança no seu plantão. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês, eu já estou compartilhando agora, tá? Sempre começa pensando no pior. Então, dor torácica. Como manejar dor torácica com segurança no pronto-socorro é a nossa aula de hoje. Então, já comecei a te responder isso, né? Primeiro, usa o método DEC. A resposta é essa. Mas como, Raíra, que a gente usa o método DEC? Então, vou te contar aqui um pouquinho. Gente, muito mais vai ter na imersão. Então, quem não se inscreveu na imersão ainda, vai no link na bio e se inscreve. E aí você vai colocar lá seu nome, seu e-mail, seu CRM, porque é exclusivo para médicos. Ah, estudante de medicina, doutora. Coloca o ID estudantil. E aí você vai entrar. E aí você vai estar com a inscrição feita, mas não totalmente completa. Você precisa entrar para o grupo de WhatsApp. Porque lá a gente manda as informações das aulas e as informações mais importantes do evento. E se você se inscreveu no evento, é porque você quer aproveitar o que tem de melhor. E é no grupo do WhatsApp que a gente manda os e-books, resumos das aulas do evento. Então, precisa entrar no grupo de WhatsApp se você quiser ter um melhor aproveitamento deste evento. Então, vamos lá. Eu quero saber quem está aí com a caneta na mão. Caneta e papel na mão. Gente, aqui é resumo para a vida, tá? Então, aula de hoje, como manejar dor torácica com segurança no pronto-socorro. Método DEC. Vamos aplicar o método DEC aqui. Tudo começa com pensar no pior. Então, poxa, essa dor torácica aqui pode ser uma síndrome coronariana aguda? Pode ser uma dissecção? Pode ser alguma dessas outras causas que a gente citou de dor torácica, causas fatais de dor torácica? TEP, ruptura esofagiana, tromboembolismo pulmonar? Então, você tem que pensar nisso, certo? Então, vamos lá. Como a principal causa de dor torácica fatal é o infarto, que é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e a gente precisa saber tratar, eu vou mostrar o passo a passo para o manejo do paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, ok? Gente, é muito triste, eu até compartilhei aqui nos stories recentemente, é muito triste, dói muito o coração, ainda mais, imagina eu como cardiologista. Quando a gente vê um paciente com síndrome coronariana aguda que não foi reconhecido e teve um desfecho fatal. É isso que acontece. Deixa eu contar para vocês. A cada 3 pacientes que chegam com síndrome coronariana aguda no pronto-socorro, um não voltará para sua família. Aqui é falando de infarto no geral. Agora vamos mais específico. Vamos falar do mais grave? Um infarto com supra de ST. Se não é reconhecido, o paciente tem grande chance, a maioria vai evoluir com choque cardiogênico. Sabe qual é a mortalidade de um choque cardiogênico por infarto com supra não reperfundido? Pode chegar em torno de 90%. E aí você vai dizer, Raíra, choque cardiogênico, isso é muito específico. Isso é coisa de cardiologista. Eu sinto te informar, mas não é. Porque tratar infarto é coisa de cardiologista? Não. Não tem cardiologista para tratar todos os infartos do mundo. É você que vai tratar. Quando chegar para mim, o paciente já tem 24, 48 horas de evolução,
Então, o infarto é do clínico, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E sabe do que o paciente com infarto morre? Você já se perguntou isso? O paciente está com infarto, aí ele morreu. Por quê? Raíra, tu me disse que o infarto mata. Foi. É a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Mas o paciente com infarto morre de quê? Ele tem uma arritmia, tem uma morte súbita? Ele faz um infarto VD? Gente, isso aqui é a minoria. Ah, já sei, complicação mecânica pós-infarto. Paciente com infarto morre de choque cardiogênico por falência de ventrículo esquerdo. Não reperfundiu a artéria, morreu o miocárdio, não contrai bem, entre choque cardiogênico. A principal causa de morte no infarto é o choque cardiogênico. Como é que você quer se dar o luxo de não saber tratar? Então, pelo menos o manejo inicial do paciente, você precisa saber. E é isso que eu vou te contar aqui, através do método DEC, que é esse método revolucionário, que eu tenho muito orgulho de ter montado, de ter criado, porque eu uso o método DEC todos os dias, e é assim que eu domino emergências cardiológicas. E eu ensinei o método DEC primeiro para os residentes, né, de clínica, quando eu fui, né, preceptora na Unicamp, ou os residentes do Dante, quando eu também estava passando a preceptoria lá, e todos aplicam o método DEC e conseguem dominar a emergência cardiológica. Você vai dizer, mas é para residente. Pois é. Depois eu fui aplicando em todos os cursos práticos que eu faço, como, por exemplo, a CLS, e os médicos conseguem dominar a emergência cardiológica. Depois eu comecei a aplicar aqui na internet e todo mundo consegue dominar a emergência cardiológica aplicando esse método. Então, vamos levar para o mundo esse método. Então, vamos lá, usando o método DEC. Chegou o paciente com dor torácica, pensar no pior, ponto número 1 do método DEC. E agora vamos falar da dor torácica no contexto de síndrome coronariana aguda. E aí você pode dizer assim, agora eu acho que já convenceu, né, gente, que tem que saber tratar infarto, que é do clínico mesmo. E aí você pode me dizer assim, doutora Raíra, sabe o que é? É que onde eu atuo tem pouco recurso. Como que eu vou cuidar bem do paciente? É fácil para você aí no hospital de referência, em cardiologia, com hemodinâmica 24 horas, com balão intraórtico, cirurgia cardíaca, ECMO. É fácil você cuidar do paciente. Agora, eu que não tenho recurso, como é que eu vou cuidar? Vou te contar um segredo. Com pouquíssimo recurso é que você faz a diferença. Os exames laboratoriais, todo esse arsenal terapêutico, ele só serve se lá no começo eu fiz um raciocínio clínico rápido, direcionado, correto, assertivo. Aí você vai dizer, agora piorou. Raciocínio clínico rápido e direcionado, doutora Raíra, não tenho não. Gente, isso é treinável. É treinável. Eu não nasci sabendo dominar a emergência cardiológica, eu tive que aprender. E eu levei um longo tempo para isso, né? Residências e plantões, etc. Mas para você, eu vou te mostrar pelo método DEC, que é muito mais rápido. Então, é possível sim. Pare de contar isso para você mesmo. Você consegue. Você consegue sim ter raciocínio clínico rápido e direcionado. Vem comigo, se inscreve na imersão que você vai chegar lá. E eu vou te mostrar esse raciocínio para o paciente com síndrome coronariana aguda, com pouco recurso. Vamos lá? O paciente chegou com dor torácica. Aí você vai pensar, eu assisti a aula da doutora Raíra e ela falou para eu pensar primeiro no pior. Então, tem essas 5 causas fatais de dor torácica na emergência. Síndrome coronariana aguda, dissecção aguda de aorta, TEP, pneumotórax, ruptura esofagiana. Tá bom. E eu sei que o infarto é a principal. Tá bom. Aí chega o paciente e você quer saber se ele tem um risco de estar infartando ou não. Olha a magia do passo a passo. O passo a passo é simples, gente, direcionado. E na anamnese, você vai decidir se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não. Nossa, não é no eletro, na troponina? Não, é na anamnese. Quanto recurso você usou aqui para descobrir isso? Só o seu raciocínio clínico. Então, quando o paciente chega para você, você vai direcionar sua anamnese para 2 pontos principais. O primeiro é, paciente tem fatores de risco cardiovascular? Gente, escrevam aqui para mim quais são os fatores de risco cardiovasculares. Coloquem aqui no chat. Então, você vai, na anamnese, olhar para 2 pontos. O paciente tem fatores de risco cardiovascular e o outro ponto é, paciente tem uma clínica que me convence que é isquemia. Veja que eu não falei de dor torácica típica, porque vai muito além disso. Quais são os critérios de dor torácica típica? Coloquem aqui para mim no chat. Então, vamos lá. O paciente tem fatores de risco cardiovascular? Quais são, gente, os fatores de risco cardiovascular? Muito bem. Já estão escrevendo aí. Então, ó, hipertensão, diabetes, dislipidemia, sobrepeso ou obesidade, perfeito, história familiar de DAC, de doença arterial coronariana prematura,
História pessoal, imagina o paciente já infartou, ele pode infartar de novo. Perfeito, tabagismo, doenças inflamatórias crônicas em geral, tá? Doença renal crônica, então, todas essas comorbidades são fatores de risco cardiovascular. Tá aqui. E o que é uma clínica típica de infarto? O que é? É aquela dor retroesternal em aperto, que pode irradiar para epigástrio, para ambos os membros superiores, para dorso, para região de mandíbula, tá? Comumente associada a dispneia, náuseas, sudorese, que classicamente piora com esforço e melhora com repouso ou nitrato, tá? E que dura aí mais do que 10, 20 minutos, dependendo da referência que você viu, certo? Isso é uma dor típica, mas vai além, né? A gente sabe que... Qual é o grupo, gente, que infarta sem dor típica? Muito bem, muito bem. Esses meus alunos me matam de orgulho, né? Qual é o paciente que infarta sem dor típica? Homens idosos, né? Mulheres, diabéticos, outros neuropatas transplantados. Então, eles infartam até sem dor. Então, a gente tem que valorizar o quê? Uma epigastralgia, um mal-estar, uma náusea, uma sudorese, equivalentes isquêmicos, muito bem, idosos. Então, idosos ou mulheres, pode ser idosa também, né? Diabéticos, outros neuropatas, então é um grupo que infarta até sem dor. Então, passaram para a gente, né? Até eu compartilhei nos stories. Paciente que chegou com epigastralgia, tinha fator de risco cardiovascular, não foi bem avaliado, fez o eletro, estava infrado e mesmo assim foi de alta, gente. Aí o paciente evoluiu para óbito em 2 dias. Isso não pode acontecer, gente. Não é preto no branco, não é receita de bolo. Pelo amor de Deus, a gente está cuidando de uma vida, de um ser humano como você. Podia ser você, sua mãe, seu pai, tá? Esse paciente é muito além do que uma dor torácica. É muito além do que um infarto. É um ser humano por completo, tem seus sonhos, seus medos. E muitas vezes é o centro da família, que é o amor de alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, não dá mais para ficar achando que é só dor torácica típica, que é infarto. Tá bom, gente? Não dá, tá? Então, vamos lá. Anamnese. Então, dor torácica. Anamnese. Eu vou olhar para 2 pontos. Eu não vou fazer aquela anamnese da faculdade de 2 horas. O paciente morreu já, né? Então, é um paciente diferente, a abordagem tem que ser diferente. Então, vou olhar para 2 pontos. 1, paciente tem fatores de risco cardiovascular, sim ou não? 2, paciente tem uma clínica que me convence que é isquemia, sim ou não? Se os 2 você responder sim, game over, é síndrome coronariana aguda. Eu nem fiz ainda o exame físico, não vi eletro, não vi tropo, não vi raio-x. Quantos recursos você usou para isso? Só a sua cabecinha. Então, gente, é incrível como a gente fica muito mal acostumado, né, na faculdade. Então, na prova da faculdade, o caso clínico vem montado, na prova de residência, o caso clínico vem montado, mas na vida real, é você quem monta o caso clínico. E se você montar errado, você dá um diagnóstico errado e o paciente perde a chance de sobreviver. Nossa, Raíra, você está exagerando. Não, eu estou falando da principal causa de morte no Brasil e no mundo. Essa é a chance que ele tem. Então, tenha cuidado quando avaliar esse paciente. Se a gente não souber tratar o infarto, a gente está sabendo tratar o quê? Porque a principal causa de morte no Brasil e no mundo, se a gente não souber tratar, não dá para pegar um plantão, né? Então, vamos lá. A aula de hoje, como manejar dor torácica com segurança no pronto-socorro. Aula de aquecimento para a imersão Domínios Emergência Cardiológica. Se você ainda não se inscreveu, corre lá no link na bio, se inscreve, entra para o grupo de WhatsApp, porque se você está gostando do aquecimento, você vai amar a imersão, que vai ser aula completa, um super evento com slides. Então, não perde, tá bom? Então, paciente, eu avaliei a anamnese, exame físico. Raíra é síndrome coronariana aguda, ótimo. Desculpa. Eu avaliei a anamnese, avaliando fator, já estou pensando no próximo passo. Então, eu avaliei na anamnese fator de risco cardiovascular e clínica do paciente, me convenceu, realmente é síndrome coronariana aguda. Ponto. Raíra, se já é síndrome coronariana aguda, o que o exame físico vai me responder? 2 coisas. 1, o quão grave está esse paciente? Porque ele pode chegar com síndrome coronariana aguda, estável, apneico, tá lá, ou ele pode chegar em edema agudo de pulmão, ou ele pode chegar em franco choque cardiogênico. Pode acontecer. Então, eu vou avaliar o quão grave está esse paciente, exame físico, e vou avaliar se é isso mesmo. Será que é infarto mesmo? Por quê? O exame físico pode me alertar para outros diagnósticos. Por exemplo, lá na anamnese, no exame físico,
Lá na anamnese, com os fatores de risco cardiovascular e com a clínica do paciente, você achou que era síndrome coronariana aguda. Passo 1, método DEC aqui, tá, gente? Passo 2, você foi auscultar, auscultou um sopro de insuficiência aórtica, mas, rapaz, tem um sopro aqui diastólico aspirativo de insuficiência aórtica. Aí você foi ver, o pulso está diferente, a pressão, pulso diferente, pressão diferente. Aí você, opa, eu acho que isso aqui não é síndrome coronariana aguda, não, isso aqui é dissecção. Tá? Então, te alerta para outro diagnóstico. Ah, eu fui auscultar, não tem ausculta de um lado, tá hipertimpânico, pô, pneumotório. Então, o exame físico serve para essas duas coisas. Ou, se for uma síndrome coronariana aguda, avaliar a gravidade dela, ou pensar em diagnóstico diferenciado. Então, é isso que você tem que procurar. Duas coisas na anamnese, duas coisas no exame físico. Chegou o eletrocardiograma. Olha a magia disso, gente. Se você percebeu que é na anamnese que você define se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não, e você reconfirma isso no exame físico, o eletro não vai te responder se esse paciente tem síndrome coronariana aguda ou não. Não, eu já decidi isso na anamnese, já reconfirmei no exame físico. O eletro só vai me dizer que essa síndrome coronariana aguda, que eu já sei que é, se ela é com supra ou sem supra. Para quem é aluno da mentoria, a gente detalha mais isso aqui, né? Ah, e no sem supra, pode ser um eletro de alto risco. No sem supra, tem a clínica do paciente de alto risco, tem alteração eletrocardiográfica de alto risco, esquema circunferencial, alteração dinâmica, etc, etc, tá? Mas aqui para o inicial, né, que sempre que eu começar a aula eu tenho que começar do zero, porque sempre tem gente chegando aqui pela primeira vez, o eletrocardiograma não vai te responder se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não. Ele vai te responder se essa síndrome coronariana aguda, que eu já decidi nos passos anteriores, se ela é com supra ou sem supra. Gente, olha que lindo isso. Quando você entende isso, você não libera um paciente porque o eletro está normal. Porque você sabe que eletro normal não exclui síndrome coronariana aguda. Não exclui. Raíra, tu quer me dizer que tem uma síndrome coronariana aguda com eletro normal? Sim, exame físico normal e tropo normal. Isso se chama angina instável. E é uma síndrome coronariana aguda. Inclusive, eu posso ter um infarto sem supra, porque teve curva de tropo, mas com eletro completamente normal. E é um infarto. Aí libera o paciente, ele morre. Então, gente, quando você entende o passo a passo e o que esperar de cada etapa, você não confunde, você não se atropela, tá? E opa, olha o meu visor. Nós está contribuindo. Vi aqui a Gi falando. Essa mentoria é maravilhosa. Oh, meu Deus, maravilhosa. São vocês que se importam com os pacientes, que querem aprender mais e mais. Aqui, Giovana. Essa mentoria é demais. Que se importam com os pacientes, que estão aqui para aprender mais, para dar o melhor tratamento, que não se conformam com a faculdade não ter te preparado para a emergência cardiológica, porque não prepara, né? Isso é uma coisa que a faculdade tinha que deixar a gente preparado, gente. Quando você entra no campo de batalha, é situação de emergência cardiológica, porque não te dá uma segunda chance, porque você tem que saber de forma medular o que fazer naquela hora. Não dá tempo de errar, você não tem essa chance. Você tem que acertar de primeira. Então, não, a faculdade não prepara isso pra gente, mas a gente está aqui para ficar, ai, mas por causa do mundo eu tive esse problema. Não, vamos nos responsabilizar. Tá, entendi que eu não estou preparado para ter emergência cardiológica, então deixa eu ir lá me preparar. Então, vem comigo, se inscreve na imersão, que aqui vai ser o passo inicial para você aprender a dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão, certo? Então, gente, agora a gente chegou numa etapa fundamental. Eletrocardiograma. Gente, precisa de muita tecnologia para fazer um eletrocardiograma. É um exame rápido, simples. E ele vai te ajudar. Ele vai ser um divisor de águas aqui. Gente, esse passo a passo ele continua, tá? Troponina, raio-x, etc. Mas eu vou falar o começo do começo, porque não dá para a gente falar tudo aqui. E ver como ficou simples atender esse paciente, agora que você conhece esse passo a passo. Antes era um bicho de 7 cabeças. Agora você consegue direcionar. Então, isso aqui é uma etapa inicial para você começar aí a dar seu passo inicial. O primeiro pezinho para dominar a emergência cardiológica. Raíra, como que eu domino a emergência cardiológica? É um tripé, né? Você precisa conhecer o método correto, que é o método DEC. Você precisa aplicar esse método em casos clínicos. Então, por exemplo, na mentoria, a gente traz simulação realística. E você precisa ter alguém que é experiente no assunto para tirar suas dúvidas.
Oh, Adriele, fofinha, o melhor método. Método DEC. Muito bem, cheio de alunos nossos aqui. Estou gostando que vão revisando aí o assunto, né? Se bem que vocês podiam estar dando aula aqui no meu lugar, né? Mas tudo bem, já sabe tudo que eu estou falando. Bom, é isso, gente. Então, vamos lá. Respondendo a questão, ao nosso título da aula, né? Como manejar dor torácica com segurança no pronto-socorro. Primeiro ponto é você usar o método DEC, que é pensar primeiro no pior, né? Saber que o principal e o que mais mata é o infarto e fazer esse passo a passo. E aí, nesse passo a passo, a gente chegou aonde? No eletrocardiograma. Eletrocardiograma é simples, é fácil, é rápido, é acessível, é barato. Ai, doutora Raíra, não tem eletro onde eu atuo, meu. Então sai daí. Não dá para você trabalhar sem eletrocardiograma, tá? Então tem que ter um eletrocardiograma. É uma coisa simples e que geralmente tem em todo lugar, tá? Inclusive no postinho de saúde. E no eletro você vai precisar saber interpretar. Vai precisar sim. Porque você vai ter que diferenciar infarto com supra de infarto sem supra. Parece fácil, você pode dizer assim, eu nunca erraria um infarto com supra. Não, tem infartos com supra e infartos com supra. Tem aquele suprão anterior, que é clássico, e tem aqueles suprinhas de parede inferior, que te engana, quer enganar até o cardiologista, só que a gente tem umas artimanhas para a gente saber que aquele tem que valorizar esse supra, né? Então, eu vi aqui a Adriele falando sobre o método, né? Que é um excelente método, melhor método. Então, esse é um ponto que a Adriele gostou muito, né? Quando a gente trouxe na aula, eu lembro muito que você falou disso, Adriele. Foi uma virada de chave. Você tem um supra inferior ali, mas ele está limítrofe. Como que eu posso confirmar que é um supra aí? Tromboliza ou não tromboliza? Olha para o AVL, quando ele está infrado, você tem muito mais especificidade nesse supra, e o AVL é o mais sensível, ele infra antes de suprar a parede inferior, então você acredita mesmo que o supra seja meio milímetro. Então, essas nuances, gente, salvam a vida do paciente. E não ache que vai chegar para você o preto no branco, o caso do livro, não. Primeiro, que é você quem monta seu caso clínico. Segundo, que existem variações e você precisa estar preparado para isso, né? Eletropesadelo de qualquer médico, então. É isso mesmo. Então, a gente tem que saber, tá? Porque você vai diferenciar aí realmente se é uma síndrome com supra de uma síndrome sem supra. Então, para manejar a dor torácica com segurança no pronto-socorro, você precisa conhecer esse passo a passo, começar pensando no pior, né? Nas causas fatais e mais graves de dor torácica e saber realmente realizar o eletro em 10 minutos, né? Para toda dor torácica no pronto-socorro e interpretar esse eletrocardiograma, tá, gente? Bom, agora eu vou falar para vocês, que eu só recapitulando aqui. Vejam que se era o bicho-papão para vocês, uma dor torácica, uma suspeita de síndrome coronariana aguda, como já ficou mais simples, né? Isso aqui não basta, tá, gente? Tem que ir além. Então, venham para a imersão. E aí, agora eu vou resumir aqui alguns pontos bem importantes dessa aula. Primeiro, pare de dizer para você que emergência não é para mim, paciente grave não é para mim, eu não consigo manejar um paciente em emergência cardiológica, eletro, não é para... Para de falar isso, porque existe um método, isso é treinável e você vai aprender também. Vem comigo, se inscreve na imersão, digita eu quero para receber o link da imersão. Se você está aqui na live, digita eu quero, e aí você recebe o link da imersão no seu direct, no seu DM, tá? Então, é possível sim. E uma das coisas muito comuns que vocês me falam é assim, sabe o que é, professora? Doutora, quando eu estou diante de uma emergência, dá um branco na minha cabeça. Gente, é do branco que a gente parte mesmo. A partir do... Você pode não conhecer nada do paciente, mas o método vai te levar passinho por passinho, começando do que é mais grave até o menos grave, para você identificar o que está causando aquele risco de óbito iminente, para você interromper esse processo que levaria o paciente ao óbito, tá? Então, sim, dá para partir do branco, mesmo assim, fazer o melhor atendimento para o seu paciente. Adriele, perfeita explanação, doutora Raíra, o método DEC, toda a sua excelência didática. Eu fico muito, muito feliz que vocês atingem, né, o objetivo da mentoria, que é realmente ter essa segurança no plantão. Então, eu fico feliz de realmente poder contribuir aí. Depois desses anos de experiência, né, de plantão, eu estou conseguindo passar isso para frente. Gente, não tem sentimento mais, assim, maravilhoso mesmo do que isso. Então, gente, você consegue também, tá? Você só precisa de um método direcionado para isso. Então, vou dar alguns direcionamentos aqui. O que é que você não deve fazer? Você não deve
ir para um plantão se você não está preparado para atender emergências cardiológicas. Porque o plantão não é só você ir ali, ficar 12, 24 horas, sobreviver ao plantão e esperar cair o dinheiro na conta, independente do que você fez ali. No plantão você vai lidar diretamente com vidas humanas. Então você tem que ir com responsabilidade. Você tem que estar preparado para resolver o que chegar ali. Se chegar uma situação que não é emergência, gente, paciência, vai lá, olha no aplicativo, pede uma ajuda. Agora, a situação que é emergencial não dá tempo, né? Às vezes o paciente, por definição, emergência é uma situação com risco iminente de vida. E o paciente, às vezes, tem minutos só de vida. Ah, Raíra, está exagerando. Uma TV instável, taquicardia ventricular instável. O paciente para a qualquer momento. E uma PCR? O paciente não tem minutos, nem segundos, o atendimento é imediato. PCR é a maior emergência cardiovascular que existe. Então, tem que saber de qual. Então, não vá para o seu plantão se você não souber. Nossa, doutora, agora eu percebi que a faculdade não me preparou e eu não sei o que fazer. Então, vem comigo, vem na imersão, se inscreve na imersão, acompanha aqui as aulas de aquecimento, acompanha a imersão, que você vai ver a virada de chave que isso vai trazer para a sua vida, tá? O que é que eu devo fazer, então? Você deve se preparar, tá? Então, se preparar, aprender cada dia mais, acompanha todas as aulas e vamos lá, que você vai realmente já dar esse pontapé inicial. E agora, uma dica prática para você já usar no seu plantão de amanhã é esse passo a passo para o atendimento da dor torácica, tá? Gente, isso aqui é muito fundamental. Olha que eu te mostrei os passinhos iniciais. E só aqui você já consegue muito bem fazer uma hipótese muito firme de síndrome coronariana aguda, pensar no seu principal diagnóstico diferencial e olhar para o eletrocardiograma com outros olhos. Coloque o eletro no lugar dele. O eletro não dá diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Quem dá o diagnóstico é você, lá na anamnese, reconfirmando no exame físico. Então, com o conhecimento que eu te trouxe hoje, você vai evitar erros de olhar um eletro, uma troponina, eles estão normais e liberar o paciente. Isso não me diz nada se eu não tiver os dados da anamnese do exame físico. E é isso aqui que você avalia na anamnese do exame físico. Então, gente, imagina, eu sou cardiologista intensivo, então, anos de formação, né? Inclusive lá no Dante Pazanese, que é altíssima complexidade, e vendo isso todo dia, todo dia. Então, já direciono, que eu já sei o que vai fechar o meu diagnóstico, o que não vai. E é isso que eu estou mostrando para você. Então, nunca mais você vai olhar para um eletro e achar que ele te dá o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Isso é na anamnese. Porém, você não pode deixar de saber interpretar um eletro, porque você precisa saber se é com supra ou sem supra inicialmente. Porque com supra, o que a gente faz, gente, com uma síndrome coronariana aguda com supra de ST? Reperfusão imediata. Seja com angioplastia, que é realmente a preferência, ou trombólise, se você não tiver angioplastia no seu serviço e não tiver como transferir em 120 minutos. E com a síndrome sem supra, deixa o paciente lá e só olha para ele no outro dia, na hora de passar o plantão, né? Não. A síndrome sem supra eu tenho que seriar eletro, tenho que seriar troponina e o meu exame físico. Muitas vezes o paciente evolui com gravidade. Muitas vezes ele tem uma oclusão coronariana total que não suprou e que nem vai suprar. Mas tem indícios que me mostram isso. Meus alunos já sabem disso. Tanto na clínica do paciente, por exemplo, evolui com choque cardiogênico, quanto no eletrocardiograma. Por exemplo, a síndrome de Wellens, faz uma T hiperaguda. Então, tem várias coisas que a gente precisa saber. Isso aqui é o básico do básico. É aquilo que nenhum médico pode deixar de saber. É o que eu trouxe na aula de hoje. Muito mais eu vou te trazer na imersão. Então, meus amores, era isso que eu tinha para trazer. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. E quem vai assistir as próximas aulas, me digam aí. Quem vai se inscrever na imersão, quem já se inscreveu, quem quer dominar emergências cardiológicas, ter mais segurança no seu plantão, escreve aqui para eu saber, tá bom? Essa foi a aula de manejo de dor torácica com segurança no pronto-socorro. Então, essas são as etapas fundamentais para você já chegar no paciente com dor torácica e saber para onde olhar, saber direcionar seu raciocínio clínico, tá? Saber a ordem de atendimento. Não é primeiro o eletro e depois o paciente. Não, primeiro o paciente, depois o exame complementar. Saber o que esperar de cada etapa, tá? Na ordem e dada a devida importância de cada um desses passos. Certo? Então, espero que tenham anotado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aguardo vocês na imersão Domine as Emergências Cardiológicas online gratuito, tá, gente? Participem, que eu garanto que vai ser um divisor de águas na sua carreira. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.